Go Live, estamos online? Estamos online, estamos online, muito bem. Virou bordão já, né? Então é isso aí, sejam bem-vindos a mais uma live Papo Inquieto. Então eu vou começar, sem mais delongas, e chamar o meu convidado aqui para mais um Papo Inquieto. Esse convidado é um amigo muito especial de Moçambique, que hoje está vivendo na China a trabalho. E ele fez um esforço imenso para estar aqui com a gente agora, porque lá é muito cedo. Então, vamos começar. Seja bem-vindo, meu amigo Santana. E aí, Santana? Oi! Muito bem. Alô! Esse é o Santana, gente, meu grande amigo moçambicano, um grande ator, que hoje fez um esforço muito grande para estar aqui. Agora são exatamente 6 da manhã ou 7? Não Seis, sei. 6 da manhã. Não Ele sei. acordou bem cedo, gente. 5 horas da manhã para estar aqui nessa live com a gente. Então vamos fazer valer isso aqui, né? Então, meu querido, seja muito bem-vindo, tá? Estou muito Obrigado feliz. aí, Hilton. Bom dia, boa noite, boa tarde, conforme o teu fuso horário está. O fuso horário está uma confusão por aqui. Boa Então, como noite, você está? né? Tô bem, cara, e eu quero saber de você também. Então, ó, boa noite, Brasil. Boa noite, já é madrugada, né, em Moçambique, então bom dia, boa madrugada, Moçambique, e bom dia, China, Beijing. Olha, estamos internacionais ao extremo. E Santana, antes da gente começar esse papo, ó, já tem um amigo Hum, Eliel que está aqui, ó. Ele é um amigo brasileiro, um grande artista também, que está na Itália há muitos anos e sabe como opa, ninguém como é ser um artista brasileiro em outro país. E logo, logo, ó, Eliel, você vai estar aqui com a gente também, hein? Já está na minha lista. E temos o Chagas, ó, você deve conhecer também, Chagas Cassiano, que grande é amigo. que é ali Piauí, Maranhão, conheceu você no Maranhão, se eu não me engano, né? E o Chagas está sempre acompanhando a gente aqui. E que mais? Tem aqui o Castigo, ó, também, ó, conterrâneo aí. E Cacazinho. sim, grande amigo também, se tornou um grande amigo, né? Conheci através de você aí. Muito legal. A Creuza também, Creuza Borges está aqui, diretora do Grupo Dragão 7, está aqui para dar um oi. Oi, Santana, muito bem. Então vamos Oi, lá. Creuza, saudades. Santana, nosso grande amigo de festival, né? Vamos lá então, Santana. Seguinte, vamos começar essa live. Já tem bastante gente aqui. Obrigado, gente, para quem está aqui, tá bom? E bora lá começar. Santana, por Oi. quê? Me diga por que teatro? Me diga por que o teatro e por que você começou a fazer o teatro. Primeiro agradecer a toda a gente aí, saudações especiais a toda a gente que está aí, Eliel, o Chagas, o Kaká, a grande Creuza aí, saudades Creuza, e obrigado por tudo, Creuza. Porque o teatro talvez fosse, porque a arte, eu posso dizer que nasci com um bichinho no sangue, mas eu não sabia o que era, só sabia que algo me incomodava e eu precisava de uh, exteriorizar essa tal coisa. E eu fui cair no teatro, ainda bem. E por que o teatro? Porque para mim o teatro é a mãe de todas as artes. No teatro nós podemos ser tudo que nós quisermos. Posso ser um mendigo, noutra peça ser o presidente da República, noutra peça ser o ladrão, noutra peça ser o político e tal. Então, eu acho que o teatro é que é a mãe de todas as artes. Desculpem os outros, mas estamos bem, exatamente. Pois é, né? Você fala que o teatro é a mãe de todas as artes, mas o teatro é aquela arte que empresta na cara dura, né? Um pouco de todas as artes, né? Vai pegando ali um pouco da música, um pouco não muito da música, pega Muito, as artes plásticas, né? E mais a vida real, a vida cotidiana, né? O teatro é exato. um lugar incrível, né?
E você começou criança, ô, Santana, ou já adulto, adolescente? Como foi? Hum. Ah, também deixa-me pedir desculpas ao pessoal aí, olha, que quase madrugada, a minha cara está toda assim, uma apanhada e tal. Já dormi tarde, acordei cedo, mas tudo bem. Estamos aqui Deixa eu numa boa. só. Entrou mais pessoas aqui, entraram mais pessoas. Para quem chegou Ah, agora, o Santana ele é de Moçambique, mas ele está vivendo na China. Então, é bem cedo, tá? exatamente. Eu comecei cedo. Lembro-me que na escola primária eu era um dos escolhidos para fazer parte das atividades culturais. Então, nessas atividades a gente fazia música, fazia dança, fazia teatro, e era um grande privilégio ser escolhido para fazer parte das atividades culturais da escola. E eu tinha esse privilégio, então fui começando por aí. ah, Representando primeiro a minha turma, depois a escola e depois o bairro e tal. E daí fui crescendo e fui uh, uh, acrescentando noutros grupos que havia no bairro, primeiro grupos do bairro, depois da grande cidade. E até hoje fui crescendo, conhecendo outras pessoas, outros grupos, outros artistas. Então a coisa vem desde lá, desde a terra em idade para mim. Legal. Opa, olha, o pessoal do FIT Teatro de Inverno tá aí. E meus É, irmãos, um abraço, saudades. Castigo tá dizendo, grande ícone do teatro moçambicano. Que nada, Cacá. Você é um cara muito querido, né, Santana? Você é uma pessoa. A Solange de Angola tá aí. Ei, Você, minha você é uma amiga, pessoa que todo mundo gosta com muita facilidade, né? As pessoas. será? Acha? É, você vem para cá, a gente já ficou amigo logo de cara. Você tem muitos amigos aqui no Brasil, né? Então, é uma pessoa que tem uma energia e uma aura muito boa. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Você estava falando dessa coisa de começar muito novo. Uhum. Eu comecei no teatro com 17 para 18 anos. E Yeah. comecei através de uma oficina cultural oferecida pela Secretaria de Cultura da minha cidade, né? E você começou por projetos assim também, ou já começou entrando em alguma companhia de teatro? Claro, já na escola você tinha esse processo todo, né? Sim. Mas quando você começou a fazer a transição do teatro mesmo, né, indo para um caminho mais profissional, você teve essa formação ou você entrou numa oficina de teatro ou você já foi entrando em alguma companhia de teatro? Bom, primeiro dizer que eu não tenho nenhuma formação em artes. Acadêmico. Ah, sim, sim, acadêmica. Não tenho nenhuma formação acadêmica. A minha escola mesmo é estrada. Fui aprendendo com os outros artistas, com os outros grupos. Então eu fui entrando noutros grupos amadores mesmo e com eles fomos aprendendo e tal, e nunca tivemos nada de apoio, nosso apoio éramos nós próprios. E surgia um outro ator com mais experiência e distribuía essa experiência em todos nós, e o pouco que nós sabíamos também distribuíamos entre nós, e assim fomos crescendo. Legal. E hoje, né, você começou há um bom tempo atrás, imagino, né? Que o senhor não é novinho, né? Estamos quase aos 70, E assim, 80. Estamos bem. bem-vindo ao time. E você, como muitos outros artistas moçambicanos, Hum. e quem nasce em Maputo é o quê? Que, queres que eu diga que é uma puta? Maputo? É Isso isso que dizem mesmo? as pessoas, né? Não, é maputense. Maputense. Maputense, Maputo. Maputense, é. Ou um maputinho, né? Pode ser também, pode Mas ser. é, mas como eu estava dizendo, você
você, como muitos artistas aí de Moçambique, de uma certa geração, abriram caminhos, né? Uhum, E imagino, a tendência é sempre, né, as coisas melhorarem um pouquinho, né? Então, dentro disso, dessa melhora, tem alguma oficina para as crianças de Moçambique, de Maputo em específico, né, que é a tua cidade? Tem alguma oficina de teatro para elas, para os adolescentes? É, e já emendando, porque eu sei que tem alguns institutos, né? uhum, Em Maputo, eu vi o Instituto Alemão, Instituto Francês, tem uhum, uma casa de cultura brasileira também. Então, uhum, inclusive na casa brasileira, eu sei que está o meu amigo Expedito Araújo, né? uhum, Mas, sim, assim, conheço. todas essas têm espaço, é aberto para os jovens de Maputo? Como é que funciona isso? Tem oficinas livres? Uhum. Primeiro, deixa-me dizer que quando nós começamos a fazer o teatro, quando os primeiros, começaram a fazer teatro, estou a falar de grupos como Mutundela Gogo, Gungu, são muitos grupos que até esqueço. Nós não tínhamos a escola de teatro aqui em Moçambique. Há alguns anos, eu acho que há mais de 10 anos ou menos, temos a Escola de Comunicação e Artes, que é um curso superior de teatro, mas tem em realidade escola primária que eu saiba, ainda não temos. Existem algumas escolas privadas, né, que têm esses cursos de teatro, mas são escolas privadas, não é para toda a gente, né? Em termos de escolas públicas, não tenho essa informação. O que é que acontece? Falou de certas instituições em Maputo, se o povo tem acesso a essas instituições, se os jovens têm acesso a essas instituições. De certa maneira, sim, de certa maneira, não, porque muitas vezes essas instituições são vistas como de elite. E há certas pessoas que têm medo, simples medo de entrar nessas tais casas. No entanto, há algumas instituições que têm organizado certos eventos e convidam certas crianças, não é frequente, para participarem em certas atividades, mas não é algo frequente. Temos o Centro Cultural Brasil, ou Moçambique, que na altura organizava peças de teatro para crianças, mas é algo recente, não sei se ainda continua lá em Moçambique. São casos raríssimos. Às vezes tem sido iniciativa de certos grupos também montar crianças infantis, mas são poucos grupos também. Infelizmente, as crianças são esquecidas nisso. Mas há muita vontade dos artistas moçambicanos fazerem algo para as crianças. Estou a falar da Isabel Jorge, que é uma atriz que tem montado muitas peças para as crianças, mas é preciso ter incentivos, certo apoio, para que também consiga abranger o maior número de crianças. Estou a falar de um grupo Cachorro, do Venâncio, que está em Portugal também, que tem montado algumas peças para trabalhar com crianças. Do meu grupo também já trabalhamos com crianças, já fizemos uma peça que é a Cavaqueira do Poste, que é através do Centro Cultural Franco-Moçambicano, de Moçambique e França. Tivemos a oportunidade de apresentar essa peça para mais de 5.000 crianças das escolas, né? Legal. Então, tem havido alguns projetos, mas são poucos, pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Sim. Tem que ampliar isso, né? Tem que ampliar. Exatamente. É preciso Tem, que haja incentivo. é, Artistas existem e têm iniciativas, mas é preciso que haja incentivos nesse sentido. legal. O Ivan tá fazendo uma pergunta aqui. Oi, O, Ivan. o Ivan é um amigo meu de Indaiatuba, um grande amigo, começou fazendo teatro comigo, a gente era da mesma turma, a gente É. começou no mesmo dia, a gente foi picado pelo bichinho no mesmo dia. Hoje ele desenvolve um trabalho junto ao prefeito da cidade e já há muitos anos aí está na labuta. E ele está perguntando aqui, cadê? A primeira pergunta, que é como é o teatro na África? Tem atores brasileiros por lá? Então, Ivan, antes de eu passar aqui para ele, é o seguinte: às vezes a gente generaliza, né? A gente fala África. A África é muito grande.
né? Uhum. A África tem muitos povos, tem muitos países, mas dentro dessa África a gente pode falar exatamente aqui de Moçambique, que é a terra desse meu amigo aqui, tá bom? E aí ele pode dizer aí. Eu já adianto que tem um amigo brasileiro, o Expedito Araújo, que está desenvolvendo um Uhum. trabalho lá também, mas até onde eu sei, não sei se o Santana tem alguma informação a mais de outros brasileiros aí. E Hum. como é o teatro na África, Moçambique. Ah, pela informação que eu tenho também, é os predito. Expedito. Exatamente. Esse que eu conheço em termos de atores brasileiros que têm feito alguns trabalhos com o Centro Cultural Brasil Moçambique. Isso. Outros atores brasileiros, não tenho muita informação. São alguns atores brasileiros que têm ido a Moçambique apresentar as suas obras, a organizar oficinas, né? Que são poucos, gostaríamos de ter mais atores, que é o teu caso aí, Hilton, o Dragão 7, que esteve lá, e já esteve lá também um ator bailarino, que é o Kleber Lourenço. Não sei se você conhece, se você não Sim, conhece, tem que conheço. conhecer. Conheço de O nome, Kleber. de acompanhar os trabalhos, assim. Sim. Já estiveram lá as meninas do Capulanas, que é um grupo de teatro daí de São Paulo. Quem mais já esteve lá? São poucos atores. E através também do FIT tem já, sim, já foram lá alguns atores brasileiros. Infelizmente não temos muitos atores brasileiros e precisamos dessa conexão. E a Como gente é que é estava. fazer teatro? Sim? Isso, perdão, desculpa. Não, continua, Hilton. A gente estava falando dos institutos, né? E eu me recordo que o ano passado eu entrei em alguns deles e assim, tinham salas muito legais, né? Uhum. Salas bem preparadas e eu achei isso incrível. Mas é um instituto que vem de um, né, que tem tem uma ajuda, né? Tem apoio, tem dinheiro. E eu entrei nos teatros de Maputo, que eu achei incrível também. Mas um teatro estava, acho que ia entrar em reforma, né? O Teatro Gil Vicente Sim. estava um pouquinho abandonado, mas eu acho que ia entrar num processo aí. Eu achei um É, espaço incrível, grandioso assim. E o outro teatro, que eu esqueci o nome, que foi o teatro que eu apresentei, o Avenida. isso, Avenida. Uhum. E maravilhoso também, um espaço maravilhoso. A única coisa que eu achei uma pena, que aí não é o teatro, né? É a estrutura da cidade. É a iluminação, né? E não tinha recursos de iluminação suficiente, né? E eu acho que é muito ruim, assim, para vocês, artistas e público, né? Da cidade. Como que vocês lidam com isso, assim, nas obras de vocês, nas apresentações? Bom, é um grande desafio que vem já de longos anos. Em termos de Maputo, temos algumas salas, mas que são poucas também. Falou do Teatro Avenida, falou do Gil Vicente, que não está a funcionar neste momento, acho eu. Temos o Centro Cultural Franco-Moçambicano, temos o Gilberto Mendes. Estou a ver, 3 salas aí. Mas também o Teatro Avenida tem um grupo, não é fácil também ter acesso a essa sala, tem ajudado, sim, mas também não vão conseguir albergar a todos os grupos. Temos o Gilberto Mendes, que tem um grupo lá que tem espetáculos de janeiro a outro janeiro. Então, é muito difícil. Temos o Centro Cultural Franco-Moçambicano, que tem feito muito também, mas somos muitos, não é só o teatro, alberga a música, a dança, artes plásticas, tanta coisa que é muito difícil, às vezes, passa um ano sem conseguir aceder a esses espaços. É muito difícil. Como que os grupos se apresentam? Não sei. É muito complicado. Há grupos que, pronto, passam um ano sem conseguir ter acesso a uma sala. Que às vezes tu vais a uma sala e tens que pagar para essa sala. E a bilheteira muitas vezes não está garantida.
então fica um pouco complicado, é muito complicado. Não temos assim muitas salas. Tínhamos muitas salas, mas estão em desuso, infelizmente estão a cair aí à nossa frente, a olharmos assim. Outras salas foram transformadas em igrejas, infelizmente. Eu acho que são, do pouco que eu vi, né? Então, ó, se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir, me cortar aqui, tá? Não é bobagem, coisa Mas, nenhuma. não, às vezes a gente vai como, né, fica pouco tempo e às vezes sai com um pensamento X e que não corresponde às vezes à realidade, né? Mas, assim, do pouco que eu vi, eu sinto que tem vários problemas aí, que não é só a iluminação, né? Primeiro, assim, a qualidade, a generosidade e a educação, o carinho que vocês têm, assim, que vocês recebem a gente. E desde do primeiro, da primeira pisada no aeroporto, sabe? No teatro, os funcionários do teatro, agradeço demais, assim, muito generoso. O público é maravilhoso, vai com o coração aberto mesmo. E é bem emocionante isso. E eu sinto assim que a dificuldade é que as pessoas querem ir ao teatro, elas querem ver. Só que Uhum. muitas pessoas moram muito, muito longe e não tem transporte em determinado horário, fica mais difícil, às vezes é complicado, às vezes é perigoso. E então eu sinto essa dificuldade e sinto que falta da prefeitura ou do órgão responsável pela cidade disponibilizar, facilitar o acesso desse público para os teatros, né? Para os artistas, para as apresentações de dança, para as apresentações de música, né? Então, acho que esse é um dos maiores problemas que eu vi. Não sei, se eu tiver errado, você me corrija, tá bom? Não, está certíssimo mesmo. Vocês estiveram a participar do FIT lá, que é o nosso querido festival, que eu posso dizer que é o único festival que nós temos lá. Então, é das poucas oportunidades que as pessoas têm de ver o teatro, se não acontece no Avenida com o grupo da casa ou no Teatro Gilberto Mendes. É das poucas oportunidades que o povo pelo menos da cidade de Maputo e arredores, têm de ver o teatro. Há muitas dificuldades, sim, em termos financeiros, porque é necessário um apoio para que essas atividades aconteçam. A divulgação dessas atividades, o apoio dos próprios artistas, falando dos próprios artistas que vão apresentar o trabalho, tem dificuldades. Agora, imagina o público. São várias dificuldades que, às vezes, o próprio artista tem que pegar o mesmo autocarro, que o público vai para lá e às vezes chega atrasado. São várias dificuldades. Então, é um esforço muito grande que os artistas estão a fazer para, digamos, a apresentarem as suas obras. É uma resistência. São várias dificuldades mesmo, que muitas vezes eles têm que trabalhar noutras áreas para aumentar o teatro. São várias dificuldades que a gente tem, mas a gente é forte, a gente resiste, a gente continua. Estão aí meus colegas artistas moçambicanos a fazer um teatro que eu gosto mesmo do teatro moçambicano. Muito, muito Agora, bem. em termos de. Você falou que o povo é muito bom, é bondoso e tal. Eu acho que isso é recíproco. Tá no sangue mesmo. Vocês brasileiros também nos recebem muito bem, muito bem. Somos Você irmãos. sabe, cara, Temos essa característica de receber bem as pessoas em Moçambique. E tem uma expressão aí, acho que você não conhece, que é Moçambique é maning nice, Ning que Nice. todas as pessoas que vão para lá apaixonam-se. Sim, que Moçambique é bom, é muito bom. Não vou falar do resto da política, disto, mas aquilo, mas as pessoas, o coração do moçambicano, o coração humano, o coração do africano é muito grande e estamos sempre dispostos para recebermos qualquer pessoa que chegue em Moçambique. Que É uma das legal. grandes riquezas que nós temos, é essa aí. Eu senti isso na pele, assim, vendo a educação de vocês com a gente o tempo todo, é,
sorrindo e de verdade, sabe? Não é nada forçado. A gente fazia amizade muito rápido lá com as pessoas. Começava a conversar, já virava amigo da vida. Então, Muito vocês bom. são um povo muito facinho e gosto disso. Acho muito, muito bom isso. Porque significa um povo muito generoso, né? E Uhum. muito aberto. Então, achei lindo. A gente foi até a polícia abordou, a gente foi parado numa abordagem, Tipo, até a, poli- uhum, até a polícia uhum. foi super educada com a gente, pediu Ah, documento, uma educação, tudo, e ok, podem seguir, ah, aproveitem, entendeu? Tenham um bom jantar, hum. pelo menos com a gente, né? Opa, parabéns. Eu já imagino com isso. Até deram um abraço e tal. Parabéns. Mas o que eu falo isso porque a Isabel, que estava com a gente, ela até deu uma bronca nos policiais. Então eu falei assim, nossa, se isso acontece no meu país, a coisa não acontece. Não fica tão educadamente assim, não. Mas, enfim, Enfim. seguimos. É, a gente falando dessa relação, dessa amizade que vocês, né, dessa abertura que vocês têm, aí eu queria entrar no campo da amizade e também do campo profissional. Né? Eu queria que você falasse um pouco ou muito de um artista moçambicano chamado Hum, Sérgio Mabombo, um cara que eu conheci aí, conheci a dramaturgia dele antes e tive o privilégio de fazer de fazer uma peça dele e tive o prazer enorme de conhecê-lo aí. Então, fala aí desse cara, desse artista moçambicano, desse dramaturgo moçambicano. exatamente. Não é possível falar da minha carreira sem falar do Sérgio Mabombo. Um abraço, Sérgio Mabombo. Sinto muitas saudades. O Sérgio é um irmão, um grande companheiro, um guerreiro da vida mesmo, que a arte me deu. Eu conheço o Sérgio já há bastante tempo. Ele pertencia a um outro grupo do teatro e eu a um outro também da cidade da Matola e da cidade de Maputo e são grupos amigos mesmo. Então a gente se conhece há bastante tempo. Nunca tínhamos trabalhado juntos. Então, por causa dessas dificuldades, todos os grupos ficaram assim, morninhos e tal. Deram uma pausa nas artes, mas a vontade sempre estava lá. Até que em 2009 eu participei com ele num filme espanhol, contracenávamos juntos, viajávamos juntos, a mata dentro e tal. E Os hablaba, nossos papéis mesmo y assim. hablaba español o no? Não, 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 não. Em portunhol. Então, fomos mais próximos e tal, e sentimos que havia uma conexão muito grande mesmo. E aí conversamos, ele tinha já o texto escrito, a cavaqueira do poste, só pá, poxa, é um texto interessante e tal, e fomos conversando e tal. E em 2010 começamos a trabalhar nessa peça, e a conexão era muito grande mesmo. Então, trabalhamos juntos até hoje. É alguém que eu tiro o meu chapéu mesmo, eu respeito muito e parte também da minha carreira deve-se a ele também. Ninguém se faz sozinho neste mundo. E eu sou feito por várias pessoas, variadíssimas pessoas, e o Sérgio é alguém que, digamos, conhece-me muito bem. Partilhamos momentos mesmo bons e difíceis. É alguém que sabe um pouco de tudo da minha vida pessoal e artística. É alguém mesmo que quero sempre estará comigo no meu coração. É alguém que eu admiro em todos os aspectos, como pessoa, como artista, também respeito muito a dramaturgia do Sérgio, é uma coisa louca. Quando estou no Sérgio a contracenar, é um outro nível. É alguém que eu respeito mesmo. É um irmão que eu ganhei da vida. É bom, né? Isso quando o teatro traz, né, traz essas pessoas no caminho, sabe? No nosso caminho e, Exatamente. e nos dá esses irmãos, né? Uhum. E é muito bonito isso.
E fala aí da montagem que você fez com ele, não, né? Das montagens, né? Você fez a Sim, Cavaqueira do Poste, né? E hum, fala um pouquinho da Cavaqueira do Poste, que foi o espetáculo que eu fiz aí também, mas aqui no Brasil a Creuza colocou outro nome na peça, que chamava Deus lhe dê em sim, dobro. Fala um sim, pouquinho sim. desses dois personagens. Sim, sim. Primeiro falar do próprio grupo, que é o Lareira Artes, que é o nosso grupo, né? Que é um grupo fundado e formado por 2 atores só, que era uma coisa inconcebível na altura, que até as pessoas diziam, vocês são loucos, o quê? Grupo feito por 2 pessoas e tal. Foi muito difícil na altura, quando criámos o grupo, mas nós tínhamos uma vontade e tal, que convidámos muita gente na altura para trabalhar connosco, poucas pessoas não aceitaram, muitas pessoas não aceitaram trabalhar connosco e deixo-me agradecer, um agradecimento muito especial ao Eliot Alex, que foi dos poucos que aceitou trabalhar connosco, ele que fez a direção da Cavaqueira do Poste e outras peças nossas, e na altura, até hoje, não temos nenhum espaço para ensaiar. Como é que nós ensaiávamos a nossa peça, que é a Cavaqueira do Poste, que vocês também fizeram? A gente se encontrava na rua e tal, olha, vamos ao Teatro Avenida, vamos ver uma peça lá. E durante a caminhada, a gente fazia o teste, o teste, o teste. E às vezes há pessoas que nos cumprimentavam, nós estávamos na viagem, depois, oi, eu encontrei-me convosco ontem, vocês estavam tão alterados, estavam a discutir na rua e tal, ou entrávamos no bar, comprávamos uma cervejinha, um refrigerante, aí enquanto estamos a fazer o teste, estamos no nosso mundo. É assim que surgiu a Cavaqueira do Posto, porque não tem espaço, até hoje não temos espaço para ensaiarmos. Ensaiávamos na rua, passeando e tal, vamos ver uma peça. Antes de começar a peça, vamos a fazer o nosso texto aí e tal. É assim que surgiu a Cavaqueira do Poste, que foi estreada no Festival Internacional de Música. E veio aí outra história. Teatro que estreia num Festival Internacional de Música. Foi um barulho aí, porque os organizadores não queriam teatro lá, diziam que o público ia dormir, ia sonecar, não querem. Havia uma discussão, mas estava alguém lá a nos defender, o Carlos Alberto, que foi muito importante, nos defendeu, estava a trabalhar na produção, porque os produtores mesmo do festival não queriam, mas já estávamos lá programados e lembro-me que na altura até disseram, olha, essa coisa de teatro aqui não vai funcionar, o público vai dormir, não queremos isso e tal, então vocês não vão atuar na sala, atuem aqui, mostraram-nos num corredor aí onde as pessoas vão ao banheiro e tal, e que o público estaria de pé, e nós já estrearmos uma peça de 1 hora e meia, até dizendo, mas quem são esses atores? É o Santana, o Sérgio, quem são esses? Nem são famosos, não são nada e tal, um grupo... Aí foi aquela confusão toda, lutou-se tanto, o Eliot também foi muito importante, até que nos cederam a sala. Imagina o frio, aí isso, caramba, quem virá para ver a peça? Mas logo, quem virá? Nós não somos famosos, é um grupo novo, ninguém conhece. Olha, chegou a hora, a sala lotou, muita gente não conseguiu ver a peça, lotou bastante. Olha, foram aqueles aplausos e tal, tal. E dia seguinte, a comunicação social, os jornais aí, diziam, olha, uma peça de teatro que teve mais impacto do que o próprio festival de música. Uau! O que é isso? Em letras bem garrafais e tal. Foi assim que surgiu a Cavaqueira do Poste, surgiu o Lareira Artes, que existe até hoje. E qual era a tua pergunta mesmo? Que eu falo bastante. Eu Respondeu. perco, Era para falar da eu já Cavaqueira do respondi, né? Poste. Sim, 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 sim. A Cavaqueira do Posto, o Sérgio deu o meu texto. Qual é o personagem que tu queres? Eu sou Paulo. Os dois são Fale bem dos fodidos. Os 2 personagens são bem fodidos, caramba. Falei Pode falar, palavrão. pode falar, pode falar. O meu problema é esse, eu tenho palavrão na boca às vezes, mas pronto, vou evitar falar palavrão, desculpa aí, não há pessoas que acham que palavrão é insulto e tal, mas não é nesse sentido, não é insulto, para mim o palavrão é uma libertação e tal, é leve, é diferente de insultar, mas eu disse, olha, os 2 personagens são bons, se fosse possível eu faria os 2 e tal, mas pronto, escolhi o outro.
personagem. E eu deu-me a liberdade, olha, se tu achares que é algo, não te sentes bem e tal, deu-me a liberdade de trabalhar também no texto e fomos tirando outras coisas, aumentando outras coisas e convidamos o Eliot Alex para fazer a direção, que na altura não estava em Maputo, estava numa outra província e aguentamos e tal, fomos fazendo as nossas marcações e tal, e ele chegou lá, só, tá bom, o grupo não existia, éramos nós, uma ideia só nossa, só para apresentar o que vocês têm, para fazer só, olha, o que nós temos o texto, né, na cabeça e algumas marcações que nós fizemos, fizemos e tal. A apresentação para ele, disse, o que é isto? Você já tem 50% da peça, 50% da peça já tá feito, vou completar os outros 50%, e ele fez a direção da peça toda com aquela loucura do gajo, também muito difícil, não tínhamos espaço também, ensaiávamos já a nossa maneira, e tenho que agradecer também o Charles, que foi muito importante, que nos acompanhou desde o início. É uma peça que foi conseguida com muito sangue, com muito sacrifício mesmo. E muitas vezes ensaiávamos no quarto da minha casa. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque dali saiu uma obra muito linda que eu gosto muito, o Sérgio também, outras pessoas gostam muito, que às vezes ele tinha... Quando viajávamos para o Brasil, muitas vezes, nós não temos espaço. O Sérgio chegava cedo antes de ir trabalhar, cedo na minha casa, tinha que afastar a minha cama, acordar, afastar a minha cama e ensaiarmos ali no nosso quartinho, no meu quartinho e tal, e seguíamos a vida. É assim que surgiu a Cavaqueira de Postas. Daquele quartinho ganhando o mundo, né? Exatamente. Ó, deixa eu te fazer pergunta. Tem algumas perguntas aqui. Uma você pode responder bem rápido, porque já está passando o tempo, tá rápido esse negócio aqui. O Chagas, ele falou o seguinte: Santana, acabei de fazer contato com o músico moçambicano Cauane Nicos, que conheci aqui em Natal. Ele também te conhece, parabéns. E o Ivan está perguntando qual estilo de música é mais ouvido em Moçambique e se você gosta de algum cantor daqui. Você pode responder bem rapidinho e aí já emenda uma pergunta que é sobre Covid. Tá bom. A Chagas é um grande amigo que eu conheci no Brasil, conheci em Maranhão, sim, em 2018, alguém que acompanha as artes e acompanha a minha carreira também. Qual é o estilo de música que é ouvido em Moçambique? Em Moçambique a gente ouve um pouco de tudo, a nossa música moçambicana, a música africana, a música brasileira também. Perguntou se eu conheço algum músico brasileiro que eu gosto. Brasileiro aqui. Eu gosto. Eu gosto de... São muitos cantores brasileiros que eu gosto. Minto, não são muitos que eu gosto, não. São alguns. Meu ouvido não é assim tão prostituto. Ouve tudo, mas não aceita tudo também. Eu gosto da Elza Soares. Gosto muito da Elza Soares. Eu gosto muito... Há um cantor da Bahia, Luso Mitumbi, um nome assim. E alguns nomes que não me vêm à cabeça, mas gosto muito da Elza Soares. Da música brasileira. E aí a outra pergunta ele perguntou quantos casos de Covid está rolando em Moçambique, para ele falar aí em Moçambique. O Castigo já respondeu, 350 casos positivos. Mas é o seguinte, Ivan, você não pegou o começo. O Santana está na China, que é, né? Então, como é que está sendo aí na China? Como é que está agora, depois de passar por todo o processo? E imagino que você está trabalhando, saindo de casa. Como é que está agora? Olha, no início foi aquele susto mesmo, foi aquele susto. Mas neste momento a situação está controlada aqui. Praticamente são pouquíssimos casos mesmo, casos isolados. Já não estamos em quarentena cá, mesmo o epicentro, que era um ano, já está aberto. Os serviços todos estão abertos, o comércio está aberto também, mas continuamos com as medidas cá de precaução, então todo mundo
sempre que se faz a rua é com máscara e sempre, todos os serviços, antes de ter acesso ao serviço, tem que medir a temperatura, o que são os ônibus, aí no Brasil chamam de ônibus, autocarros, o metrô, tem que medir a temperatura. Sem medir a temperatura não entra em nenhuma estação, se a temperatura estiver alta não vai ter acesso, é levado diretamente para ao centro de saúde, e sem máscara também não entra em nenhum estabelecimento, em nenhuma loja, não entra em nenhum estabelecimento. E mesmo na sua casa mesmo, sem medir a temperatura, se a temperatura estar alta, você não vai entrar na sua casa. Então, são medidas que ainda são cumpridas cá. Mas é fácil a fazer isso, eles estão bem organizados, vivem em condomínios cá, é muito fácil de controlar a situação. Legal. E, bom, já que a gente já falou da China, né? O Kawanek está aqui, né? Acompanhando. Seja bem-vindo, Kawanek, né? Sempre bom. Bem-vindo. Grande artista. Legal, vamos nos adicionar aí, tá? Quero muito. E já que a gente está falando da China, como é que você foi parar aí na China? Meu amigo, eu sou um pouco vagabundo, assim, tal. Há certos amigos que me chamam de cigano, porque eu não paro. Eu estou aqui amanhã, estou lá, sei lá o quê. Este bichinho da arte, sabes, eu acredito muito na arte, apesar de certas pessoas, né, que não acreditam em nós, as pessoas que têm o poder, infelizmente, fazem tudo por tudo para a gente desistir, mas a gente é resistente. Houve uma oportunidade de eu estar cá, houve um casting em Moçambique de uma companhia que queria atores para trabalhar na dublagem, e foram lá fazer o casting, um anúncio assim público para toda a gente que quisesse. Eu disse, olha, é pela primeira vez que isto acontece em Moçambique, era pela primeira vez, então fui lá fazer o casting. Imagina, um casting aberto para toda a gente, um mar de gente, muita gente, mas muita gente foi lá para participar no casting, e eu fui lá, só, olha, se eu não entro, pelo menos vou ganhar experiência. Isto aqui não acontece sempre no meu país, tem acontecido aí no Brasil, tem tido oportunidades dessas em outras paragens do mundo, Portugal e por aí. Acho que em Angola também tem acontecido, temos acompanhado as novelas angolanas e tal, acho que é preciso participar de certos casos. E eu fui lá, participei do casting, teste complicado, muito difícil. Foram 3 dias de eliminatórias, porque eram eliminatórias ali mesmo, para a volta outro dia e tal. E participei desse casting e consegui na final, chegar à final e consegui o segundo lugar, que queriam 10 atores que falam português, que era para vir à China, e dos 10 atores, 10 nomes que foram mandados cá, cortaram, queriam 6 e consegui permanecer nos 6 atores que foram selecionados para estar cá, e consegui o segundo lugar e vim parar aqui, estou a trabalhar com dublagem cá. Muito bem, é praticamente uma peneira de futebol, né? É, por aí. Olha, então temos um craque moçambicano na China. Muito bem, muito bem. Craque nada, um aventureiro só. E como é que é, cara? Como é que é? Tá na China? Você já passou por alguma situação inusitada? Pela comunicação? Você fala inglês, não fala inglês? Olha, aqui não adianta muito falar inglês, não. Não adianta. Não adianta muito falar inglês. Tem que falar mesmo a língua deles mesmo. Não adianta muito. Claro que passamos em várias situações. O mandarim é uma língua... É difícil. É uma língua muito complicada que às vezes eu acho que mesmo eles não se entendem. Quando falam, ficam assim, é uma língua muito difícil. Mas eu safo-me sempre. Às vezes invento alguma coisa e diz, está correspondendo. Então está certo, é isso. Invento aí, vou aprendendo algumas coisas, mas às vezes a gente passa por situações e tal, de pegar o táxi, dar o endereço e a pessoa entender outra coisa, imagina. Pedir um prato de comida, vem outra coisa, que situação aí agora. Aí é que os gestos e tal, o desenho, entrar no Google e tal, fica complicado, mas a gente vira-se e tal.
Legal. O Daniel está fazendo... Sim. O Daniel está fazendo uma pergunta importante aqui. Vou colocar aí, ó. Como é viver um negro na China? Ah, ué, Daniel Demos. Saudades, nego! Ah, que bom esta live, caramba, estou a matar saudades da minha gente. É para Olha, isso essa live. É para estar os amigos aqui, entendeu, cara? É para isso. caramba. Olha, é complicado, infelizmente a gente que ainda pensa que a nossa carne é a mais barata do mercado, infelizmente. Eu já passei também por uma situação tão complicada aqui, um, que até tem aí no meu Facebook, que infelizmente eu fui bloqueado, né? Estou na China nas redes sociais, às vezes temos dificuldades de comunicação aqui, tanto que eu não consigo me comunicar, há pessoas que tentam ligar para mim, nem consigo falar. Já passei por uma situação aqui que eu fui acusado de roubo num shopping e tal. Eu fui rodeado aí de gente que queriam ver o negro que roubou no shopping e mandaram abrir a minha mochila, tirar tudo que estava lá. Olha, eu abri a mochila, comecei a tirar a camisa para confirmarem, queria baixar coisas, os calções que eu tinha para confirmar que eu não roubei nada. Então, são situações inusitadas, complicadas que temos que passar por elas, infelizmente. Mas daí eu fui à esquadra, apresentei o caso, né? Porque, infelizmente, eles têm essa coisa na cabeça: é negro, é ladrão, é criminoso. A nossa cor de pele já nos denuncia para eles: basta ser negro, é um criminoso. Eu fui à esquadra, Tá apresentei o certo? caso e foram notificados. E eu não queria nada dele, não queria dinheiro nenhum e tal. Tanto quando chegamos lá, eles disseram: sim, ele tinha roubado, então nós perdoamos a ele e tal. Em todo lado aqui na esquina, em todo lugar aqui na China, em toda esquina tem câmeras. No shopping tem câmeras. Ok, tragam as câmeras para nós vermos. O tipo voltou ao shopping, levou lá 1 hora e meia, 2 horas. Voltou com as imagens, entregou à polícia. Olha, estamos a ver ele andar aqui na loja. Depois saiu. Porque eu saí dessa loja para outra loja que são uns 100 metros. E o segurança foi noutra loja, me puxou para eu voltar a outra loja que eu estava. Olha, o que aconteceu? Eu disse: não, porque aqui apitou e tal. Eu disse: olha, esse tempo todo, tá bom. Então, quando eu fui à polícia, o tipo voltou com as imagens e não se confirmou nada. Nada. Só olha, se acertem aí, ou levamos o caso às instâncias superiores e tal. O tipo foi falando comigo, pediu desculpas, que iam me dar um valor monetário, sempre que eu quisesse fazer as compras nessa loja, teria direito a desconto e tal. Disse: olha, eu não quero nenhum dinheiro, não quero roupa nenhuma, não quero nenhuma peça da vossa loja. Vocês estão perdoados, sim. O que eu quero é que vocês saibam que ser negro não é ser criminoso. Eu estou ali, claro que era o único negro naquela loja, mas isso não significa que eu seja criminoso. Não vi nenhum letreiro aí que proíbe a entrada de negros, de estrangeiros. Até nem posso dizer estrangeiros, porque havia muitos estrangeiros no shopping. A diferença é que eu era o único negro que estava no shopping. Eu disse: só quero respeito, não quero nenhum dinheiro vosso, não quero nada. O que eu exijo é respeito, não só para comigo, mas para com todo estrangeiro, todo negro que visita o vosso estabelecimento, que é público, que não é proibido entrar aqui. Só exijo respeito a partir de hoje. Respeitem as pessoas. Não há nada. Foi isso que aconteceu. Tem acontecido outros casos que, exemplo, agora com o Covid, tem existido outros casos que, pronto, as pessoas não evitam aproximar-se aos estrangeiros e tal. O negro já mudam de caminho, já fecham, já puxam a máscara e tal. São casos, assim, infelizmente, de pessoas mal informadas. Não posso dizer que é o povo chinês, não é o povo chinês, são certas pessoas que existem em todo lado, existem aí no Brasil,
Existem também em Moçambique, apesar de sermos negros, há outras pessoas que têm essas mentalidades, existem em Portugal, existem em outras paragens. Agora, a nossa luta continua, nós temos que continuar, olha, somos humanos, somos pessoas, não somos criminosos, não. É uma merda isso, né? Mas tirando isso, o resto tá tudo bom, tá tudo bom. Eu circulo à vontade aqui, não tenho medo nenhum. Os chineses não me fazem mal nenhum. São certas pessoas mal intencionadas. Sim. E esses trabalhos, mudando então, vamos para uma coisa mais, né? Falando de conquista, de Nossa, espaço, uma coisa mais nossa, mais da arte e tal. esses trabalhos que você faz com dublagem aí é transmitido onde? Na China? Ah, são transmitidos em Moçambique e alguns países falantes da É língua. verdade. A Sim, empresa que você trabalha, ela tem um acordo com o país, né? Com sim, sim, Moçambique. sim, sim. Alguns Legal. países, sim, sim. Agora, falando aí de estamos na luta, quando você veio ao Brasil algumas vezes aqui, para o festival, para o circuito, como que é ser recebido aqui? Como que é trabalhar aqui? E eu falo isso porque, às vezes, o Grupo Dragão 7, com o circuito de teatro em português, batalha Hum, muito para isso acontecer. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue levantar um dinheiro para trazer companhias da África, de países africanos, que faz o seu teatro com nada, com dificuldade, às vezes no meio de conflito de guerra, sabe? De conflito de guerra civil, e tá lá fazendo teatro e vem para cá. E às vezes a gente fica muito triste porque a gente convida pessoas para vir, principalmente as pessoas que falam do teatro negro e blá blá blá, e, e não vem, não vem. A gente, na maioria das vezes, a gente vê um público branco aqui nas plateias do uhum, circuito. E uhum. como que é isso para você vir para cá e convidar os seus companheiros, seus amigos daqui, e a galera não vem prestigiar o teatro africano? Como, como você trabalha com isso? A gente já sabe como a gente trabalha aqui e como a gente se sente. A gente continua trabalhando e seguindo. A gente gostaria muito que Uhum, as pessoas viessem, né? uhum. Principalmente quem está mais no ativismo. Sim, Mas, como não acontece, a gente continua seguindo e pronto. E sim, vocês? sim. Primeiro, gostaria de agradecer ao Dragão 7 por tudo que tem feito por nós. A Creuza Borges, que é uma grande batalhadora, que é uma grande parceira, que já nos conhecemos há longos anos mesmo. A gente se conheceu em Piauí, pela primeira vez que fomos ao Brasil, no Festival do Pelé. Um grande abraço, Pelé, e parabéns pelo trabalho que tu fazes, e depois ela nos convidou para o festival dela, o circuito de teatro em português. Parabéns, Creuza, tem feito muito mesmo. Graças a esse festival que eu conheci muitos outros artistas africanos que em África eu não conhecia, mas através desses festivais do circuito também fui conhecendo outros artistas africanos, outros brasileiros, portugueses e de outras paragens do mundo. É triste a situação que você fala do exemplo de alguns movimentos aí negros que não vão ver o teatro africano e falam tanto do negro, do africano, e quando o africano chega aí com muito esforço a trazer peças muito importantes da terra-mãe mesmo, de onde surgiu o negro, da África, de que eles tanto falam e não vão ver essas peças, só têm a perder, só perdem muito, porque iriam beber, pelo menos, de alguma coisa desses africanos, a ter o contato com esses grupos, como é que trabalham esses grupos, a realidade desses grupos, para também, na sua militância, falarem certas coisas com propriedade, com conhecimento. É uma grande oportunidade que eles perdem de interagir com esses artistas, que eles também não se dão para que dê o seu conhecimento a esses outros artistas africanos. Sim. Pronto, eu já estou aí há um bom tempinho, já tenho
alguns amigos que, pronto, em alguns espetáculos já vão lá, tenho tido alguns artistas negros brasileiros que vão para lá, mas estou a falar de outros grupos africanos que vão para lá e não vejo os artistas negros brasileiros. É uma pena mesmo, porque é um esforço muito grande que vocês fazem para levar grupos africanos de África para aí, e os artistas negros não vão para lá. É uma pena mesmo. Mas de mim não posso me queixar muito, tenho alguns amigos, mas estou a falar no cômputo geral. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem mesmo. E obrigado mais uma vez por tudo que vocês fazem, pelo Lareira Artes, que fazem pelo teatro africano mesmo. Muito obrigado. Creuza, beijo, Creuza. É a gente que agradece, porque sem vocês aqui não é a mesma coisa, é diferente quando vocês estão aqui, é bem diferente. Então a gente fica muito feliz. E a Creuza levanta esse projeto com muito esforço e com muita ajuda, principalmente das pessoas do Dragão 7, o Daniel, a Marli Bortoleto, a Letícia Bortoleto, são pessoas que sempre estiveram à frente, trabalhando muito. Então, e tem tantos outros aí, não vou ficar citando muitos nomes para não cair em erro aqui, mas é isso. Santana, meu amigo, estamos a 4 minutos de acabar. Mentira! Não! Passou muito. A Creuza está falando aqui, ó. Saudade, Santana, em breve espero que nos veremos de novo. Beijão. Claro, a gente vai se ver. Eu sinto muitas saudades vossas, sinto saudades do Brasil, tenho muitos amigos, muitos parceiros aí. Sinto saudades de Angola, um beijo, Moçambique, meu país. Sinto saudades de Portugal, de muita malta. Olha, Solange, grande artista. Você pode falar para ela inbox aí, no direct dela aí. Sim. Sobre movimentos teatral, se você está buscando alguma coisa na China, aí você responde para ela, tá? E... Sim. Eu vou agradecer aqui. Muito, obrigado. Mas vai terminar já? Vai terminar já? Como é que você está de tempo? Caramba! Puxa! Isso está bom. Uma hora. Estou a gostar, tá, caramba, e tá terminar assim. Então, eu sei que as coisas aí são puxadas, né? Os horários aí são bem puxados. Já é sábado aí, né? Já é final de... Já é sábado, já está aí o povo aí a desbundar com a bunda fora. E você trabalha de sábado? Não estou a trabalhar este sábado, não estou escalado, não. Vou aí me jogar aí e... Já sabe como é que é, né? Porque assim, né? Eu não quero... eu sei que você acordou às 5 da manhã para estar mas já estou pronto. Já tomei banho e tudo. Aqui é só pôr a sapatilha e jogar-me aí, voltar. Podemos seguir mais um pouco. Sinto-me em casa. Caramba, há certas pessoas que eu gostaria de agradecer aqui que nem falei. Poxa, tempo. Então vamos seguir então. Porque é o seguinte, quem quiser ficar aí, os amigos que estão aqui com a gente, fiquem à vontade para sair. A gente vai seguir então mais um pouco, porque não é sempre que a gente tem amigo assim, fazendo esse esforço todo para estar aqui, e a gente tem que valorizar isso. Então, quem tiver que sair, fique à vontade. Quem quiser ficar, a gente fica muito feliz. Então, a gente segue aí com a conversa. Vou cortar aqui imaginariamente, para depois, quando eu subir para o YouTube, eu corto o vídeo e faço 2 partes. Parte 1, parte 2. Então, a gente está finalizando aqui essa primeira parte.